Graça e paz, querido. Muito bom estarmos juntos mais uma vez e agora para a Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre temos estudado sobre Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Hoje nós estamos na lição número 6, tem como título Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. O personagem que estaremos estudando é Elias. Essa lição foi escrita pela irmã Zenilda Silva Pinto. O primeiro texto que nós vamos ler é 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Olha o que nos diz esse texto. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Esse texto é um texto muito conhecido quando Elias entra em crise. Aqui é um diálogo com Deus. Ele conversa com Deus e começa a murmurar, reclamar das coisas. Quando a gente volta ao tema da lição, a gente vai entender por que desse texto. Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. O que é a adversidade? Adversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade, infelicidade na vida. A adversidade é um acontecimento importuno. Acontece sem você esperar. Mas a adversidade te deixa preocupado. Porque é um obstáculo que você tem que enfrentar, uma dificuldade que aparece à sua frente, uma infelicidade na vida. Então a adversidade que vem contra você e bate, e você agora tem que saber lidar com isso. Então essa é uma questão, a adversidade. A segunda é a adversidade e a falta de reconhecimento. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos percebeu que 89% dos trabalhadores entram em crise porque não tem reconhecimento, tem a falta de reconhecimento do seu trabalho. Então eles entram em estresse, eles se queixam e para eles é um grande obstáculo. Então a adversidade é aquilo que vem e choca, te incomoda, é um momento que você não espera. Então a adversidade é muito nessa ideia de um obstáculo que você tem à frente. É um contratempo. Então atrapalha muito os seus projetos. O que não falta esse ano são adversidades. Muitos projetos nossos foram engavetados. Muitos sonhos nossos foram colocados de lado. E de muitas pessoas, muitos sonhos acabaram, porque o problema é enorme que nós enfrentamos com a pandemia e mudança de tantas coisas. Então tem adversidade. Tem a falta de reconhecimento, e Elias aqui a gente vai estudar, vai entender isso. A falta de reconhecimento dele pelo feito que ele fez, ele acha que fez. Ele acha que não tem mais profeta, que ele está sozinho. Trazendo para a gente aqui para a pesquisa, muitas pessoas do seu trabalho querem algum reconhecimento, nem que seja obrigado, valeu, ficou bom. A gente tem necessidade disso. Não é ser engambelado, mas alguém observar e falar assim, tá legal. Que seja dentro de casa, a comida tá boa. A gente tem algum tipo de elogio, nós necessitamos disso. Isso é importante e da parte de quem faz é educação. Então temos a adversidade, temos a falta de reconhecimento. Quando Elias nasce num tempo muito complicado. Qual o grande problema ali? O reino é idólatra, o reino de Israel. O rei Acabe está governando. Tem Baal como aquele Deus, letra minúscula, aspas, que você pode colocar aí, que eles adoram. É um falso Deus cananeu, olha que interessante, da tempestade, da chuva e da fertilidade. Ele era adorado em todo o reino. Quando você para um momento e começa a pensar em tudo que Deus já fez em Israel e chega aqui e Elias tem esse problema à frente, ele como profeta e usado por Deus, esse povo esqueceu completamente de Deus, o reino está dividido e agora está aqui Israel, eles trocam a capital. Então Elias foi convocado por Deus para confrontar a idolatria do povo de Israel. É nesse tempo que Elias surge para enfrentar um grande problema, porque Israel esqueceu de Deus. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e versículo 30, diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orni, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri,
o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele fez mal, muito mais do que aqueles que vieram antes dele. E o grande problema de Acabe, esquecer de Deus. Acabe tem uma mulher muito complicada, que é a Jezabel, e ela se considera uma profetisa, ela fala em nome dos deuses que ela compreende, que é Baal e Aserá, que é como se fosse um casal de deuses, né? E ela fala muito sobre isso, ela incentiva o povo a adorar Baal. Então, Acabe é meio que manipulado por ela e aceita esse tipo de manipulação. Era tão complicado isso, adorar esse Deus, que o que se envolvia também nos problemas lá? Cultos eram praticados, segundo os historiadores e arqueólogos, com práticas de prostituição cultual. Para cultuar esses deuses, tinha prostituição. As pessoas se entregavam à prostituição para adorar esse Deus. Olha o caos que está Israel. Samaria distava 13 quilômetros a noroeste de Siquém, tornando-se centro do culto idólatra. Ele levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Ali está a capital agora. E eles adoram Baal, tem um templo para ele, tem um altar para ele. E nesse contexto louco que Elias é convocado. Você pode pensar hoje no seu dia a dia, na sua vida, nas convocações que Deus já te fez, você achar que é gigantesca. Mas se coloca no lugar de Elias. Não esqueça um pouquinho o Elias da caverna, meio que murmurando, reclamando da vida, caminhando 40 dias. Mas veja o Elias, como servo de Deus, tendo que enfrentar todo esse contexto que o povo já aceitou. O povo coloca como Deus um Baal. Então Elias é chamado nesse tempo tão complicado. Temos tempos complicados hoje, temos adversidade sim, mas como é difícil. Coloque-se no lugar de Elias. Não estou defendendo ele. Estou colocando ele como ser humano e a crise dele e como que Deus trata Elias. E como que Deus te trata também. Deus é amor. E Deus te ama, Deus quer cuidar da sua vida. Às vezes, nós não entendemos os propósitos de Deus em meio às adversidades da vida. Consideramos não termos capacidade, que não conseguiremos realizar o que Ele deseja, o que Deus deseja. Há uma desculpa nossa, olha, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, a gente vai se diminuindo. E Deus diz, não, vou te usar, do jeito que você é. E Deus usar, nós temos um Espírito Santo que habita em nós, como que Deus nos usa? Nos capacita. O mérito não é nosso, nós somos profetas, somos servos de Deus, nos colocamos à disposição dele, então ele nos usa, o mérito é de Deus, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Deus não nos dá nada além da nossa capacidade de realizar. Se Deus chamou para algum compromisso, alguma tarefa grande, entenda que Ele te chamou porque Ele vê que você tem condições de estar ali. Entenda isso. Então, vamos começar a pensar aqui, dividindo em alguns blocos esse nosso estudo. Primeiro, Deus não nos abandona. Elias pensou que Deus o abandonara. Deus não nos abandona. Deus não te abandona. Seja qual for a situação de hoje que está passando. Deus não te abandona. Ah, mas eu estou doente. Deus não te abandona. Ah, eu estou desempregado. Deus não te abandona. Ah, estou com um problema em casa, no meu relacionamento, na minha família. Deus não te abandona. Deus não abandonou Elias. Elias sabia que se ficasse em Samaria seria morto, porque Jezabel manda matar ele, ele foge. Então ele acha que vai ser morto ali, pois ele fora um instrumento de Deus para aniquilar o profeta de Baal. Ele fora um servo usado por Deus e agora ele tem medo. Jezabel o tinha jurado de morte, conforme podemos ver em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, os profetas de Baal. Se amanhã você não vai estar morto. O que Elias faz? Ele foge. Ele foge dali. Vai para Berseba. Ele quer ir para o mais longe
que ele entende, que ele acha possível, eu vou fugir daqui, porque essa mulher vai me matar. Mas quando a gente para um instante e vê assim, poxa, Deus fez uma obra gigantesca na vida de Elias e agora ele foge. Sabe por quê? Ele é humano como eu e você. Ele foge. Ele tem medo. E dias antes, tempo atrás, ele faz aquilo usado por Deus. Aqueles homens morrem. Deus o usou. Mas tem a oscilação da vida, tem a dificuldade da vida, tem as nossas crises existenciais. E Elias está no meio dessa crise. No meio dessa crise. Ele anda um dia e bastante deprimido, senta-se debaixo de um arbusto e fala com Deus. 1 Reis 19:4. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Senhor, cansei. Ele anda, está deprimido, senta debaixo de um arbusto, de uma árvore, pega uma sombra e diz para Deus, olha, acabou, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha, eu não valo nada. Senhor, acaba com isso. Ele está pedindo a morte, ele está triste, ele está deprimido. E um homem que for usado por Deus como ele foi, ele está deprimido. Você pode estar deprimido hoje, pode passar por alguma dificuldade, as coisas não estão acontecendo da maneira que você gostaria que acontecesse. Mas Deus vai te tratar. Basta um arbusto, uma árvore. Mas Deus te trata, deixa Deus tratar. Em circunstâncias de depressão, muitas vezes a pessoa pensa em tirar a própria vida. E isso também pode acontecer devido ao estado de grande estresse. Você pega o estado de grande estresse que ele pode passar. É um estado, é um momento. Quantos momentos você já teve, você pensou bobagens e você passou por ele? Enfrentou o problema e passou por ele. Enfrentou outro, passou por ele. E no meio de um que você pode estar agora, você pensa, agora é o fim, como Elias pensou. Porque está estresse, está depressão, está preocupado, não sabe o que fazer. Peça ajuda a Deus, Deus vai te ajudar. Problemas existem para todos nós. Agora, a grande questão é como nós enfrentamos os problemas. Peça orientação a Deus. Quem nunca se sentiu só em algum momento? Mesmo em meio a uma grande multidão, às vezes nos sentimos sós. Todavia, não devemos nos esquecer de que temos o Consolador, o Espírito Santo, que está sempre conosco, nos ajudando em todos os momentos da vida. Você não está só. Há um Espírito Santo que habita em você. Deus sabe da sua força, da sua fraqueza. Deus sabe do seu limite. E Deus cuida do que é necessário. Deixa Deus cuidar da sua vida. Ah, mas crente não passa problema? Passa, e muito. Aqui o exemplo, a Bíblia descreve isso. Mas não passa sozinho. Então você não está sozinho. Segundo, com Deus superamos o medo. Interessante a gente lembrar lá de Baal, que era o Deus provedor da chuva e fogo. E os profetas de Baal clamam para cair água, para apagar. Nada acontece. Nada acontece. Esse Deus aí, Elias provoca eles, Daí deve estar dormindo, fala mais alto. Nada acontece. Elias clama a Deus e Deus responde. A gente pensa sempre os profetas de Baal, são 450, mas tem mais 400 de Jacerá. Então, 850 profetas estão ali, fora quem está vendo. Então, é uma grande batalha e um homem sozinho. A gente pode olhar, esse homem é louco e está sozinho, lutando contra 850 pessoas. Não, ele não está sozinho, ele está com Deus. Eles estão sozinhos. Porque eles clamam por um Deus que não existe. Então, ele clama a Deus. Temos que entender isso. O desespero ofuscou a sua fé e, temendo por sua vida, fugiu. Ele sabia qual era a sua responsabilidade e que Deus não o abandonaria em meio às adversidades. Entretanto, o medo falou mais alto. Interessante essa frase que eu li aqui nesse texto. Ofuscou a sua fé. Não está dizendo que Elias não tinha mais fé, mas ofuscou a fé, embaçou, ficou com dificuldade. Meio uma pandemia, e temos vários fatores acontecendo, não é só a gente ficando doente, perdendo emprego,
quem é dono de empresa falindo. Então, um momento difícil nós passamos. E pode ser que nesses momentos ofusque a nossa fé. Nós não consigamos ver o que Deus quer que nós olhemos, percebamos. Então, o que a gente faz? A gente começa a olhar para o lugar errado. Em vez de clamar a Deus, a gente tenta encontrar soluções nossas. Não deixe nada ofuscar a sua fé, porque isso aconteceu com Elias, um homem de Deus, um homem de fé, mas nesse tempo foi ofuscada a sua fé. Somos falhos, fracos e pensamos muitas vezes não ter condição de realizar o que o Senhor quer de nós. Contudo, jamais devemos nos esquecer que o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado para auxiliar-nos. Basta pedirmos a Ele em oração. Olha, um grande fator, oração. Somos fracos, pensamos muitas vezes que não temos condições e realmente, pensando aqui com muita clareza, nós não temos condições não. Porque quem nos capacita, quem nos chama é o próprio Deus e é o Espírito Santo em nós que nos sustenta. Nós não temos condições, mas Ele nos ajuda. Ele fala por nós, em nós, através de nós. Somos instrumentos de Deus. Porque quando eu e você começarmos a achar que conseguimos fazer sozinhos, a gente colocou Deus de lado. Elias não tem crise, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Ele nunca esteve sozinho, Deus sempre esteve com ele. Terceiro, a valorização vem de Deus. Tem momentos que as pessoas querem um mérito aqui, né? Vai acontecer coisa boa e você é aclamado. Esquece isso. Quem quer honra para si esqueceu de Deus. Nós fazemos para Ele, o milagre é dele, a obra é dele. Deixe Deus apenas te usar, seja instrumento de Deus. Então a valorização vem de Deus. Elias julgava que Deus o tinha abandonado. Foi nesse momento, convencido de que estava sozinho, naquela caverna, que o Senhor lhe perguntou. É ali, quando ele está sozinho, quando ele está em crise, que Deus chega para Elias e pergunta: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Elias respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar a minha vida. Eles querem me pegar, querem acabar comigo. Buscam a minha vida e querem acabar com a minha vida. Então, é um problema. Ele disse assim: eu estou sozinho. Acabaram os profetas, mataram os teus profetas à espada. E eu só fiquei, estou sozinho aqui, andei 40 dias e estou nessa caverna aqui e eu estou com medo. Eu estou com medo. O que Elias faz com Deus aqui, ele desabafa diante do Senhor. Eu entendo. Não é ficar murmurando, reclamando, não faça isso. Mas na franqueza com Deus, se não está legal, conversa com Ele. Se Deus está pesado, Deus me ajuda, Deus me sustenta. Não há nenhum erro em fazer isso. Nada de errado. A gente não pode falar mal de Deus. Isso não. Mas pedir a ajuda de Deus, clamar a Ele, faça ainda. Ainda hoje é assim, visto que alguns trabalham na obra do Senhor, porém objetivando a glória para si. Vai ter holofote, dá parabéns. Esqueça isso. Você pode ser esquecido, porque a obra é para Deus. O dia que começarmos a olhar para os outros, para as pessoas, a gente esqueceu de olhar para Deus. O maior conforto para um servo fiel é ter a convicção de ter servido fielmente ao Senhor e tirado pessoas das trevas espirituais. Essa é a nossa missão, é servir a Deus, é fazer a sua obra, que nós consigamos tirar pessoas indo para as trevas e que elas olhem para Deus e aceitem o Senhor Jesus como Salvador. Essa é a nossa grande meta. A obra do Senhor é para ser feita com amor, sem esperar a glória ou o conforto. A recompensa não necessariamente está aqui, mas na eternidade. Nós pregamos a eternidade, nós esperamos a eternidade. Agora, ao fazer as coisas para Deus, faça com excelência. Mário Sérgio Cortella é
é um filósofo brasileiro, professor, escreveu a seguinte frase: a excelência é fazer melhor o que eu posso com aquilo que eu tenho, até que eu possa ter ferramentas melhores para fazer melhor aquilo que eu já faço. O que ele está dizendo? Com o que você tem, com a qualidade que você tem, com a capacidade que você tem, faça. Mas também encontre ferramentas, se capacite para fazer melhor aquilo que você gosta de fazer. É isso. Se capacite, não se acomode. E ter ferramentas para eu fazer melhor e usando a palavra excelência da melhor maneira que eu consiga fazer. Se esforce para fazer a obra do Senhor. Busque, se qualifique. Já estou no ápice, né? Estou no máximo que eu posso. Não, nós nunca chegaremos lá. Busque mais comunhão com Deus, leia mais a palavra, estude mais, tenha mais condições de ser usado por Ele, ser usado por Deus. Elias havia sido uma ferramenta de excelência nas mãos do Senhor, mas ainda não era o fim, ainda não chegara o tempo de ser premiado ou reconhecido. Deus ainda tinha grandes planos para o seu servo Elias e a hora havia chegado, mesmo em meio às incertezas do profeta. Elias, sai dessa caverna, tem muita coisa para você fazer ainda. Elias, sai daí, tem muita coisa para você fazer ainda. Você que está comigo hoje, saia de onde você estiver, tem muita coisa para você fazer ainda. Tem gente que acha que já concluiu a tarefa, só acabei. Não, acabou. Tem muita coisa para você fazer. E concluindo, precisamos buscar em Deus o consolo e o encorajamento necessário para vivermos nesse caos e vencermos. Precisamos buscar em Deus o consolo e o encorajamento necessários para vivermos nesse caos e vencermos. Nesse caos e vencermos. Ser mais que vencedor, creia nisso. E para pensar e agir, primeiro, quando você se sente só, o que você faz? Segundo, que tipos de medo você tem experimentado ao longo da pandemia? Que medo você tem tido? É da doença só? De perder o emprego? O que está acontecendo? Fala com Deus. Terceiro, você faz a obra de Deus por amor à sua obra ou em busca de algum reconhecimento? Aqui é uma pergunta, eu quero afirmar uma coisa, faça para o Senhor. Não espere reconhecimento. Você pode ter uma grande decepção. Você pode ter uma grande decepção. Voltando ao título da nossa lição, quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Olhe para Deus. Espere reconhecimento dele. Pode ser que os homens falhem com você, mas Deus não falha. Deus não desampara. E como Elias, Deus chama hoje. Vem para fora. Tem muita coisa para fazer. Deus fala para você, saia daí onde você está. Tem muita coisa para você fazer. Tem muita tarefa. Deus te use para a honra e glória dele. Deus te capacite todos os dias. Confie nele. Há um Espírito Santo que está em você e que te capacita. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém e amém.